Bom, o que eu vou dizer agora sobre o KNN tem também a ver com a grande maioria dos outros classificadores de dados e até de outras ferramentas, né, da área de machine learning, tá, de aprendizado de máquina. Então, o que eu vou demonstrar aqui tem a ver mais também com como os dados se mostram, né, e como esses algoritmos, por exemplo, o simples KNN, é afetado por como os dados estão se comportando. Tá? Então, isso pode ser estendido, né, para essas problemáticas que eu vou mostrar, pode ser estendido para outros algoritmos que também sofrem com esses problemas nos dados. Tá? Então, os dados brutos, tá, que são os dados que você tem disponível para trabalhar, dentro da ideia mais antiga, né, de mineração de dados, né, hoje fala muito de data science, ou ciência de dados, né, os dados estão ali, eles chegam da maneira que eles chegam, da natureza deles, desestruturados, com problemas, tá, enviesados, com ruídos, tá, e quando chega essa etapa de predição, por exemplo, do KNN, essa etapa, se você não preparar os dados antes, pode ser fortemente afetada por problemas nos dados. Então, o que mais ocorre, o que é comum, principalmente hoje com a disponibilização de uma porção de bibliotecas com esses algoritmos já prontos, né? O que acontece é que você usa esse algoritmo, você usa a função do KNN, por exemplo, em Python, e bota os dados, entre os dados sai o resultado. E aí o resultado é ruim, a predição é ruim. Tá? Mas aí você fala, o KNN não funciona. É muito simples mesmo. O algoritmo é bem elementar. Então, esse negócio não funciona mesmo. Os resultados são ruins porque ele é muito fraco, beleza? O problema é que muitas vezes as pessoas esquecem que você precisa preparar os dados para fornecer como entrada para qualquer um desses algoritmos. Então, qualquer algoritmo que a gente vai ver, o que a gente viu, o Camédias sofre do problema que eu vou falar agora, tá? Vocês já vão entender. Esses dados, então, precisam ser moldados, preparados, tá? Limpos, tá? Para ser fornecidos para o KNN. Todos esses algoritmos têm alta dependência desses dados de treino, tá? No caso de classificação. Dependem, percebam, o KNN depende daquela base de dados, base de exemplo. Se a base está mal feita, está com ruído, está problemática, o resultado tende a ser ruim de classificação. Tá? Isso é natural. Então você precisa investigar os dados. Talvez a etapa mais custosa, mais demorada, é fazer a análise dos dados, é investigar a distribuição, é investigar se existe ruído ou não, as variâncias, tá? O que ocorre com os atributos, beleza? Então, o que eu vou apresentar daqui para frente, que serve para o KNN, serve para uma porção de outros algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Devem ser observados esses itens antes de usar o KNN, por exemplo, ou qualquer outro algoritmo, tá? Tem que observar, tá? E trabalhar nesses dados antes, senão possivelmente os resultados, a saída dele não vai ser boa mesmo. Tá? E aí você vai falar que o negócio, não funciona, isso aí é mágica. Tá? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Tá? Não é mágica. É uma dedicação anterior em estudar os dados é necessária. Beleza? Então vamos tentar, vou dar umas ideias básicas
sobre como tentar estudar esses dados antes de fornecer para um KNN, por exemplo, beleza? Então, aqui estou dizendo, o KNN, quem precisar, só me interromper, tá? Se não entender, tá? Então, eu vou dar exemplos básicos dentro do KNN que pode ser estendido para qualquer outro algoritmo que também sofre desse problema, tá? Então, o KNN é sensível à escala dos atributos. Então, vocês já estão meio cansados de ver eu colocar esse plano bidimensional, né? Então, vamos supor que você tem a bolinha azul, que é uma classe bolinha azul, tá? E a classe quadradinho, tá? Beleza? É objetos, exemplos de quadradinhos e de azuis, beleza? E aí chegou um novo objeto a ser classificado, que é o losango rosa, tá? Olha como a distância euclidiana, nesse exemplo, tá, de um outro livro, tá? Sobre aprendizado de máquina e data mining, tá? Não é novo, não é um negócio novo, mas é um exemplo ótimo. Olha só, na esquerda aqui, nós temos um atributo, vamos supor que seja, sei lá, aqui poderia ser o atributo A1, só que ele está sendo medido em metros, beleza? Ok? Poderia ser alguma coisa que é vendida em metros, beleza? Então, de acordo com o metro dele, ele custa tantos reais, vamos supor. Beleza? E você quer, então, descobrir a classe do losango rosa, beleza? Qual é a classe do losango rosa? Mas quando o seu atributo no eixo X aqui é medido em metros, olha o quão próximo fica os exemplos da classe quadradinho. Entretanto, nesse primeiro caso, você vai assumir que, opa, esse negócio, então, né, esse losango só pode ser da classe quadradinho, beleza? Mas veja se ao invés de eu fornecer em metros, eu fornecer em centímetro, pode ser a mesma informação, tá? Beleza? 1 metro tem 100 centímetros, tá? Então, eu forneci em centímetros. Então, ao invés de metros, entrou centímetros. Olha só como se distanciou, né? Em função dos valores. Tá? A magnitude de centímetros, ela é expressada, né? Ela é maior do que uma magnitude em metros, mesmo que signifique a mesma coisa. Aqui é 1 metro, lá é 100 centímetros. Beleza? Só que isso afeta em relação ao atributo reais aqui, no eixo Y, afeta as distâncias. E vai fazer você, então, dizer que, nesse caso aqui, o losango é bolinha azul. Beleza? Então, muita atenção que o KNN sofre disso. O agrupador de dados que nós vimos na aula passada sofre disso e muitos outros algoritmos que dependem de distâncias sofrem disso. Tá? Então, a distância euclidiana aqui vai dar uma certa distância, mas em função da magnitude, tá? Dos valores no eixo X aqui, os resultados podem ser completamente diferentes. Beleza? Então, o KNN é sensível à escala dos atributos. Tá? A gente usou uma outra escala de medição e o resultado é diferente. Tá? Como que eu suprimo isso? Eu vou falar agora, né, da maneira que eu já comecei dizendo sobre esse vídeo, de maneira mais geral. Tá? Nós devemos preparar os dados. Então, vou dar alguns indícios, tá, de como a gente pode preparar os dados para fornecê-los como entrada para gerar esses modelos de classificação. Tá? Então, você precisa transformar valores quando no seu banco de dados ocorre uma grande variação nas escalas, tá? Que é o que está acontecendo ali.
Isso faz com que você tenha uma predominância de um atributo sobre o outro. Então, os valores de maior magnitude de um atributo acaba predominando no cálculo da distância, de maneira a afetar aqueles outros que têm, de repente, uma escala menor, tá? Entretanto, às vezes a importância de todos os atributos deveriam ser considerados. Então, você acaba tomando decisões em função daqueles atributos que têm uma escala maior, beleza? Isso pode ser ruim, pode ser nocivo, né? Igual o exemplo que eu mostrei. Uma ideia, então, que nós devemos normalizar os dados. Então, isso é de praxe, todo mundo fala sobre normalização de dados antes de fornecer para um classificador. Tá? Precisa avaliar também o contexto para saber se precisa normalizar ou não, tá? E qual técnica de normalização você vai usar. Quando você normaliza os dados, dois ou mais atributos de naturezas distintas passam a exibir propriedades em comum. Então, eles passam a ter igual importância no cálculo da distância e na inferência em geral de um algoritmo. Beleza? Vou mostrar apenas dois tipos, tem vários, dois tipos bem comuns de normalização linear. Tá? Você pode fazer um reescalonamento dos dados. Tá? E nesse reescalonamento, você normaliza os valores, tá? O que eu estou dizendo aqui, aonde isso é aplicado, é aqui, ó. Você tem uma base de dados, tá? Uma matriz lá, tá? Uma tabela, e você tem, sei lá, você pega uma coluna aqui, tá? Esse é o, o atributo A3, beleza? É a terceira coluna do seu banco. Você pega os valores, você pega todos os valores dessa coluna e transformam eles em um intervalo entre 0 e 1, beleza? Com o reescalonamento. Para isso, você só encontra o mínimo, o valor mínimo nessa coluna, o valor máximo, aplica nessa equação para cada elemento, tá, dessa coluna. E aí você vai transformar o valor desse elemento em um valor A', Azinho linha, beleza? E você vai colocar esse Azinho linha na mesma posição, tá? Na mesma posição lá na, nessa tabela, entendeu? Então, você faz isso para todas as colunas. Então, para todas as colunas, você vai transformar os valores em um intervalo 0 e 1 e vai dar, então, a mesma importância. Eles não vão ter escalas diferentes para acabar tendo predominância de um sobre o outro ou favorecendo um ou outro, beleza? Esse tipo de reescalonamento, essa normalização, mantém ainda as propriedades, tá? As propriedades desse atributo, mas apenas achata ele, vamos dizer assim, um intervalo entre 0 e 1, tá? Onde 0 é o valor mínimo dele e o máximo é o valor 1, tá? Um outro tipo é o tal do score Z, tá? É uma padronização que você se utiliza, então, das médias da média nessa coluna e do desvio, e também transforma os seus valores com base nisso, tá? Então, ele vai produzir médias e variâncias iguais, que respeitam uma distribuição normal, tá? Onde a média fica centrada em 0 e com desvio 1, tá? Então, você centra a média em 0 e vão ter alguns desvios, né, em função das variâncias desse valor no entorno dessa média, tá? Então, você pode padronizar dessa forma, tá? Então, isso você faz, então, também para todos os atributos, tá? Para todas as colunas, para que elas passem, então, a ter uma mesma escala, beleza? Então, isso se chama transformação, você transformou os seus dados, tá? Aqueles valores
né, tipo temperatura, umidade, né, medidos são transformados, então, metros, centímetros, reais, são transformados em um intervalo que se pode ser equivalente para todos os atributos, beleza? Então, vamos dar um exemplo de reescalonamento. Estou considerando aqui uma base com vários elementos, tá? Mais de 20 elementos, talvez 25, que acho, 25 elementos, 25 objetos, e no eixo Y aqui, os valores assumidos por dois atributos. Um atributo chamado TBC e um atributo PTN, tá? De um problema qualquer, tá? Então, se eu tentar plotar um gráfico de linhas para observar, tá, as variações desses atributos no decorrer dos objetos do banco de dados, o TBC, olha só, ele tem uma magnitude maior, tá? Ele tá acima de, talvez, de 10 aqui, tá? Acima do número 10, do valor 10, e varia ali até para cima de 120, beleza? E olha só, o atributo PTN dá a impressão que ele é, né, de forma grosseira, você poderia falar, cara, esse valor aí nem muda, nem muda, tá? Não expressa nada, esse atributo PTN não contribui em nada, beleza? Então, nesse caso aqui, a magnitude do TBC predomina sobre o PTN, fazendo o PTN, de repente, não ter poder de decisão nenhum na classificação de objetos, tá? Mas se você fizer um reescalonamento e colocar todos na mesma escala, entre 0 e 1, olha só o que acontece. O atributo PTN cresceu para cima do TBC, hein? O cara chegou chegando. Então, na verdade, ele tem sim, né, uma natureza, tá? E essa natureza dele agora é evidenciada dentro de uma escala comum para o TBC também, tá? De maneira então que agora eles têm importâncias iguais na escolha, por exemplo, da classe no KNN, entendeu? Então, perceba que você poderia, no primeiro caso, estar jogando fora o atributo PTN, falando, cara, esse cara aí não apita em nada, beleza? Entretanto, ele pode ter uma natureza discriminatória muito interessante. Pode ter, né? Não se sabe. Tem que ter mais análises para isso, mas ele pode ser um bom contribuidor para discriminar objetos, conseguir classificar, tá? E agora nós estamos dando a devida importância para o PTN, beleza? Então, é isso que ocorre na normalização, tá? Alguma pergunta? Tudo certo. Então, é quase que regra que quando você se deparar com atributos que têm escalas muito diferentes, você normalizar os dados antes de calcular a distância euclidiana, antes de usar o KNN, por exemplo. Beleza? Para que dê a mesma importância para todos os atributos. Senão, vai ficar enviesado em um certo subconjunto de atributos que tem maior predominância, e isso pode levar a erros, tá? Outra questão, tá? O KNN, assim como a ampla maioria dos algoritmos, tá, de aprendizado de máquina, atuam apenas sobre dados quantitativos, tá? Dados numéricos. Ora, você só consegue calcular a distância euclidiana em função de números, não é mesmo? A fórmula dela ali não prevê dados categóricos. Entretanto, né, se eu coloquei só como exemplo, se nós fôssemos investigar como acontece num banco de dados comum aí, você tem vários tipos de atributos, tá? Atributos qualitativos e quantitativos. Nós vimos até o momento só quantitativo, tá? É o mais comum, tá? Que é a variável peso de uma pessoa, temperatura, número de filhos, quantidade de carros, beleza? Mas tem lá os seus qualitativos também. Sexo,
nome, cor dos olhos, situação financeira, grau de instrução, classe social, beleza? Tipo, o grau de instrução, ensino médio, tá? É uma categoria, uma string, né, pra gente. Ensino médio, completo, ensino fundamental, ensino superior, mestrado, beleza? Cor dos olhos, azul, castanho, beleza? Então, a maioria dos algoritmos atuam muito bem, atuam muito bem com essas variáveis que estão à direita, as quantitativas. E as qualitativas não, ok? Precisa de adaptações para poder funcionar com esse tipo de dados. Então, eu vou dar indícios rápidos de como resolver esse problema, tá? Para o KNN e para outros algoritmos que precisa ter uma medida de distância, você, se deparar com dados, né, categóricos, nominais, tá, ordinais, você pode usar a ideia de distância baseado em casamento simples, ou simple matching. Hoje estou falando bastante de casamento, hein? Né? Desde o começo da aula. Aqui é um presságio. Se alguém vai casar aí. Bom, casamento simples. O casamento simples, a ideia é o seguinte. Para dois objetos, tá? Para dois objetos, I e J, você verifica cada uma das características. Então, você tem M atributos, M características. Você verifica par a par cada uma delas. Tá? Então, se para o xi e para o xj uma certa característica poderia ser estado civil, que tal? Estado civil. Casado. Se o x1 é casado e o x2 também é casado, tá? Um atributo categórico, né? Ordinal ou nominal, então você soma 1, beleza? Aí você vai para um outro atributo dessas pessoas, tá? Um outro atributo é cor dos olhos. Ah, o x1 é castanho e o xi é castanho, o xj é azul. Opa, então é diferente para esse atributo, então não soma nada, beleza? Então você vai tendo um casamento de categorias para os atributos par a par, de maneira a ter uma soma daqueles que casam. Você vai somando um, incrementando em um sempre, tá? Ok? O que acontece então? Vou dar um exemplo. Vamos pensar numa base dessa, tá? Vamos pegar aqui esses dois aqui, ó. Esse cara é o XI e esse é o XJ, beleza? Então, ó, aqui soma 1, porque é igual. Depois vem aqui, soma mais 1, 2, é igual. Aqui não é igual, não soma. Aqui soma. Beleza? Essa é um tipo de medida de similaridade, tá? Similaridade. Significa o quê? Né? Nesse caso aqui, o resultado seria 3. Beleza? Depois você pode, isso tem vários tipos dessa medida, você pode também depois tirar uma média ou ponderar isso aqui fazer alguma ponderação ou tirar uma média, tá? Pelo número de atributos, tá? Tô colocando no jeito mais básico. No jeito mais básico, a ideia é quanto maior esse valor, mais similar um objeto é do outro, correto? Quanto maior, mais está batendo. Então funciona como uma medida que você pode usar no lugar da distância euclidiana, não é mesmo? Sim ou não? O pessoal está assustado. Acho que é uma pegadinha. Então, Eu tô tentando entender, professor, peraí. a ideia é o seguinte.
Isso aqui pode ser usado no KNN no lugar da distância euclidiana, beleza? Mas atenção apenas para a seguinte ideia, tá? Que é uma questão também tortuosa que às vezes você confunde, tá? A distância euclidiana é uma medida de dissimilaridade. Beleza? Medida de dissimilaridade. Quanto maior a distância euclidiana, quanto maior, o que significa? Quanto maior esse valor, menos parecido é um objeto do outro. Não é mesmo? Quanto maior a distância euclidiana, significa que ele está mais distante um do outro, então ele é menos parecido. Você quer achar os K vizinhos mais parecidos a ele, não é? Beleza? Então, atenção que o simple matching funciona para substituir a distância euclidiana, mas veja só, isso aqui é uma medida de similaridade. Similaridade. Quanto maior, agora é o contrário, quanto maior esse valor, mais parecido é um objeto do outro. Beleza? Entenderam? Você pode imaginar que dissimilaridade é um complemento da similaridade. Beleza? Então, atenção apenas para isso. Você pode compor essas distâncias, tá? Para expressar semelhança da maneira que você quiser, tá? Então, você pode entender apenas que, para distâncias, a dissimilaridade deve ser um complemento da similaridade. Para fazer um menos o outro, ou coisas do tipo, entendeu? Beleza? E medidas de similaridade, então, quanto maior, mais parecido é. Tá? A distância euclidiana, quanto maior, mais diferente é. Ok? Essa que é a ideia. Então, atenção para não fazer confusão nisso, senão você não vai encontrar os vizinhos mais próximos, vai encontrar os vizinhos mais distantes. Beleza? Então, essa é a confusões que acontecem, tá? E, de fato, a gente tem uma gama muito grande de medidas de distância e de similaridade, tá? Então, medidas de similaridade, como a que eu acabei de mostrar, podem ser definidas como sendo um complemento da distância euclidiana, ou de outras distâncias. Então, tem outras distâncias também de Manhattan, a Suprema, Minkowski, Mahalanobis, tá? Todas elas expressam quanto maior o valor, mais diferente é, mais dissimilar é, beleza? Mas usando isso de maneira complementar, você tem uma similaridade, tá? Você tem medidas de similaridade, que é quanto maior, mais parecido, por exemplo, a do cosseno, além do simple matching, tá? A similaridade de cosseno é basicamente o cosseno do ângulo formado por dois vetores. Então, você tem um vetor xi e um vetor xj, você pode verificar o quão similar é esse vetor, determinado pelo conjunto de características, verificando o cosseno do ângulo no espaço que ele forma, tá? Desses vetores. Isso julga a orientação e não a magnitude. Então, tem pouco efeito nas escalas, sofre pouco com diferentes escalas, e julga mais a orientação, né? Você vê cada vetor xi e xj de fato como vetores, tá? Num espaço, tá? E julga a orientação deles no lugar da magnitude. Quando o grau é 0, o cosseno é 1. Então, se você tem dois vetores assim, que expressam essa ideia, se o grau é 0, então os vetores são iguais, beleza? Então, a similaridade é 1, beleza? É a máxima similaridade. Isso é muito usado na classificação de textos, tá? Foi muito usado, também ainda hoje mas tem outros métodos hoje mais sofisticados, tá? Então,
Você tem também a ideia de, aí já vou terminar, tá? Aí a gente continua à tarde. Você tem a correlação entre vetores numéricos para também expressar similaridades, beleza? Então, tem várias medidas de correlação, tá? A mais comum é a correlação de Pearson, não sei se vocês já ouviram, tá, em aulas de estatística. A correlação de Pearson mede a similaridade entre tendências de vetores e ela é útil quando você deseja comparar duas sequências equivalentes de valores, sejam elas como sendo atributos ou como sendo instâncias, tá? Então, no seu banco de dados, tem motivos para isso. Você pode fazer aqui no canto aqui. Você pode calcular a correlação de dois atributos, beleza? Ou seja, observar duas colunas no seu banco, tá? O atributo A2 com o atributo A10, por exemplo, e observar o quanto esses atributos se correlacionam entre si. Ou você também pode expressar correlações entre objetos, tipo o XI e o XI e o XJ, beleza? Tá? Isso também serve como uma medida, tá, de similaridade, tá? De forma que esses valores variam de -1 e 1, mas quando os valores se aproximam de -1 ou de 1, você tem relacionamentos lineares positivos, né, quando é 1, se aproxima de 1, e negativo quando, desculpa, quando se aproximam de -1 e 1, os valores, você tem um relacionamento, uma interdependência linear esses dois vetores. E você tem a não existência de relação, de interdependência, quando se aproxima de zero, tá? Então, você pode ter dois vetores que traçam, por exemplo, um é desse tipo, tá, no plano, e o outro tem uma curva desse tipo aqui, tá? Então, eles têm uma interdependência, tá? Que provavelmente vai se aproximar do valor 1, tá? Eles se correlacionam entre si, beleza? Mas você pode ter também uma forma de correlação negativa quando é dessa forma aqui, beleza? Enquanto um aumenta, na mesma proporção, o outro diminui. Tá? Você tem uma relação, uma correlação negativa. E tem os casos onde essas tendências não batem, tá? Para casos mais... E quando não bate, então eles não têm interdependência. Então isso serve como medida de similaridade. Você pode, inclusive, assumir a norma desses valores para obter valores absolutos, ou elevar ao quadrado, tá? O resultado de Pearson, para você expressar valores próximos de 1 como tendo uma correlação e próximos de 0 como não tendo correlação, beleza? Entre esses dois vetores. Isso serve como medida de similaridade entre os vetores e é usado em vários contextos, tá? O cálculo do Pearson é basicamente você padronizar os seus valores dos atributos. Então, dado um vetor P e um vetor Q numérico, você extrai o score Z de VP ou o score Z de VQ, faz o produto interno deles, tá, que é multiplicar par a par e somar tudo, e divide por n menos 1, onde n é o tamanho desse vetor, beleza? N é o tamanho do vetor. Você vai ter essa medida de correlação, ok? Então, existem contextos, tá, onde você tem valores
que não fazem sentido medir com distância euclidiana, tá? Tem contextos, às vezes, em que os dados expressam uma tendência e você quer, por exemplo, precificação de ações, algum tipo de sinal medido, um sinal sonoro, um sinal acústico, um sinal vibracional de uma máquina, por exemplo. Ele é expresso em tendências, tá, no tempo, e às vezes você quer comparar essas tendências. E uma forma de comparar essas tendências, se elas são parecidas ou não, é através da correlação de Pearson e não a distância euclidiana, por exemplo. Então, dependendo do cenário, tem medidas que são mais efetivas. Eu posso usar a correlação de Pearson no lugar da distância euclidiana, por exemplo, tá? Para conseguir encontrar quem são os vizinhos mais próximos. Então, qualquer uma dessas distâncias que eu disse, e as medidas de similaridade, que nem essa, que pode ser convertidas em distância, fazendo o complemento delas, são passíveis de uso no KNN e em muitos outros algoritmos, tá? Mas você tem que analisar, observar o cenário, para saber o que você está usando. Tem medidas que são efetivas para alguma coisa, tá? Você quer expressar, saber o que você quer expressar, como sendo a semelhança, tá? O que é semelhante para você, tá? Então, no caso de valores no tempo aí, de repente, precificação de ação, preço de ações, você quer saber as tendências, tá, nesse tempo. Então, às vezes, a correlação de Pearson é mais indicada para comparar duas tendências, beleza? Então, isso é questão de análise primordial antes de chegar usando os algoritmos do nada. Tipo, o cara usa o KNN sempre com distância euclidiana e dane-se o que ele entende por um objeto ser parecido com o outro. Tá? A distância euclidiana é proximidade, né? Pode expressar proximidade num espaço euclidiano. Tá? Essas outras, que nem a de Pearson, isso não funciona. Tá? Não é uma distância no espaço euclidiano. Tá? São outros tipos de medidas de outros contextos que também expressam o quanto parece um objeto ao outro. Então, isso é questão de análise necessária antes de chegar fazendo as coisas na loucura, entendeu? Então, essa é minha deixa aqui na parte de distâncias e similaridades que a gente pode usar. Inclusive para o K-means, tá? O K-medes, outro algoritmo, também pode trocar a distância euclidiana por coisas desse tipo, tá?